A genética em si não é algo recente. Desde épocas passadas, a humanidade tenta entender melhor como funciona a hereditariedade. Como fazer que os filhos pudessem herdar apenas os melhores traços corporais dos seus pais. Tudo bem que com o passar dos anos nasceram e morreram todos os tipos de pessoas que tentaram controlar a fonte primordial da existência de um ser vivo, desde o monge Mendel com suas ervilhas, até a eugenia de Adolf Hitler. A genética conseguiu avançar consideravelmente com o passar das décadas a partir do trabalho e esforço de vários homens e mulheres que dedicaram suas vidas para decifrarem e conseguirem manipular de forma adequada aquilo que é considerada a chave da nossa informação genética, o DNA. Foram ainda mais anos para que enfim esses estudos pudessem ser postos a serviço. Primeiro veio a transgenia, uma forma de ascensão e crescimento da produção de alimentos específicos que custariam barato e lucrariam muito mais. Assim todos iriam sair ganhando. Em seguida, nos anos 90, nasceu Dolly, a primeira e única filha do fruto de um processo de clonagem, que na época era a forma mais avançada de manipulação genética. Porém, nem tudo são flores. Por conta de alguns pequenos contratempos e problemas pequenos como o desenvolvimento de artrite em porcos transgênicos e a descoberta de doenças pulmonares causadas pela clonagem da ovelha Dolly, a comunidade científica decidiu se curvar para o que é o verdadeiro câncer da ciência, a ética. Essas correntes que impedem o desenvolvimento desenfreado da humanidade, impedindo que o bem maior seja realizado, impedindo que os homens, enfim, possam alcançar o mesmo nível de Deus, sendo um claro obstáculo para a nova ordem mundial. Bom, aqui vai o aviso de sempre, nada desse ARG aqui é real, é tudo ficção e esses animais não se machucaram de verdade, ao menos nesse contexto. Eu queria aproveitar também para agradecer aos membros do canal por serem os camaradas de sempre, muito obrigado mesmo. E eu também quero avisar que eu tô gripado que nem o Bob Esponja naquele episódio das bolhas, então desculpa se a minha voz estiver estranha, mas fazer o que, né? Eu não posso deixar de fazer vídeo para vocês. Com os avisos dados, bora continuar? Bom, se tu for agora no YouTube e pesquisar pelo nome Happy Meat Farm, tu vai encontrar alguns vídeos falando sobre o assunto, porém principalmente vai acabar encontrando esse vídeo aqui. Só que ele é uma das peças principais para todo o conceito do ARG. E não é só isso, ele é tão importante para a explicação dessa primeira parte que é quase um spoiler começar por ele. E tu vai entender o que eu quero dizer com isso quando a gente chegar lá, porque na realidade a gente vai pegar um caminho completamente diferente, mais especificamente no site da HMF. Se tu procurar pelo nome da empresa no Google, tu vai acabar encontrando 3 resultados de sites oficiais com esse mesmo nome, e 2 deles se tratam de falsos positivos, já que o criador do ARG, o Alex, sendo o gênio que ele é, acabou esquecendo de pesquisar se já existiam empresas de verdade com esse mesmo nome. Pra quem não sabe, o Happy Meat Farm foi criado por um youtuber e cineasta chamado Alex Bale. Ele é muito famoso lá na gringa por fazer vídeos desenvolvendo uma sequência de conspirações envolvendo o desenho do Bob Esponja. E foi em um desses vídeos, mais especificamente na 6ª teoria que ele fez, em que ele cita a empresa como sendo uma patrocinadora do canal dele. Porém, vamos focar no que interessa e dar uma olhadinha no site oficial. Não pode ser coincidência que 3 caras criadores de ARG se chamam Alex, né? O Alex do Mandela Catalog, o Alex Kansas do Monument Mythos e agora o Alex Bale do Happy Meat Farm. Enfim, tá parecendo uma conspiração aqui. A primeira coisa que é visível logo de cara na página inicial é a apresentação de um vídeo de introdução à companhia. De acordo com a narração, a HMF é uma empresa que defende a forma clássica da pecuária, sem uso de anabolizantes ou alteração genética para o desenvolvimento de uma carne suculenta e admirável aos olhos. Welcome to Happy Meat Farms, where we believe in a happier, humane future. There's nothing better than a delicious prime rib steak or a steamy chicken cooked to perfection. But do you really know where you're getting your meat? Nowadays, there's so many factory farms that cram hundreds of animals into tight, unlivable spaces. And most animals are being genetically modified to produce as much meat as possible, but at the cost of giving the animals a painful life. É dito que ela foi fundada em 1998 com o objetivo de encontrar uma forma mais humana de produção, do jeito que Deus desejaria. A empresa também afirma que a criação de animais é totalmente natural, em um espaço largo e tranquilo para que eles se desenvolvam sem a presença de produtos químicos ou GMOs. Até aí tudo bem, nada muito fora do padrão, porém a partir daí as coisas começam a ficar absurdamente estranhas, do jeito que a gente gosta. With no GMOs or chemicals added, we believe that the best meat comes from the happiest animals, even if that means giving up profits. Together, we can build a better future for today, tomorrow, and the next day. Because when we work together, we can solve any problem. And to us, problems are just future solutions, waiting to be solved.
by the trusted hands at Happy Meat Farms, a company that you can trust. To bring you a happier, healthier, and most importantly, more humane future. For your friends, family, and community. Welcome to the New World Order. Available in grocery stores across the world. Só uma explicação rápida, já que eu acho improvável que seja de conhecimento geral o que é um GMO. De forma resumida, GMO é uma classificação dada a animais, plantas e micro-organismos que foram alterados geneticamente, principalmente em laboratórios usando engenharia genética ou tecnologia transgênica. Ah, mas por que tu simplesmente não disse logo que eram bichos alterados? O que é mais legal dizer GMO? Sem contar que esse termo é usado para se referir a seres alterados para o uso comercial. Ou seja, se tu tá nesse exato momento comendo alguma coisa enquanto assiste esse vídeo, é provável que tu esteja comendo um GMO. Mas relaxa, eu vou me aprofundar mais nisso depois. Superficialmente, como esse vídeo demonstra, a HMF é uma das empresas alimentícias do mundo que fingem se preocupar com a saúde dos clientes e com os impactos no meio ambiente. Nós não vemos problemas como problemas, nós vemos problemas como soluções futuras. A HMF se dedica em fazer os produtos à base de carne mais saudáveis e mais humanos do mercado. No entanto, ela claramente tem algo muito estranho por trás. O que ela quer dizer com produtos mais humanos? Um futuro mais humano? Nova ordem mundial? Parece que a gente tá caindo de cabeça no que parece ser uma baita conspiração alimentícia. E como a gente é um bando de jornalistas semi-amador, seria burrice virar as costas para as informações que a gente pode desenterrar nesse site. Na aba sobre a companhia, a gente pode encontrar algumas coisas bem legais para anotar. A HMF foi fundada em 1998 quando uma mulher chamada Ramona Burns herdou um baita terreno na Flórida. Porém, apesar de ter a faca e o queijo na mão, ela decidiu não seguir o caminho mais óbvio, de iniciar uma criação de gado ou algo do tipo. Principalmente por ser alguém que adorava animais e detestava qualquer ameaça de maus tratos sofridos por eles. Com isso em mente, a senhorita Burns criou seu próprio tipo de fazenda, uma fazenda que os animais possuíssem a melhor qualidade de vida possível. Porém, apenas isso não seria o suficiente. Ela também tinha como objetivo espalhar esse plano para outras pessoas no mundo, um sonho que parecia completamente impossível, ainda mais por ter que competir com outras empresas maiores e estabelecidas no mercado. Esse obstáculo quase levou a empresa à falência em 2014, só que graças a um parceiro muito generoso, a Happy Meat Farm teve um crescimento colossal, permitindo que a companhia se expandisse até o estado em que ela se encontra hoje. Tudo bem que eu nunca ouvi falar dela, mas se o site está dizendo, eu vou fingir que acredito. O resto dessa aba meio que se resume à repetição das mesmas coisas que a gente finge que acredita, que a HMF se importa com seus funcionários e com a saúde dos animais. O papinho clássico de sempre, mas a gente não pode se desviar muito do fato principal aqui, porque a gente tem alguns elementos que podem ser muito importantes para a solução de tudo lá no final, que é a data da fundação, o nome da fundadora e o parceiro desconhecido que ajudou a companhia. O restante do site é literalmente o mesmo papinho que a gente já leu, então não vale muito a pena perder tempo aqui. No entanto, existe a possibilidade de acessar os dados da empresa usando um código de funcionário como senha. Eu disse que existe a possibilidade, não disse que a gente ia fazer isso. Tudo bem, é óbvio que eu tô brincando, é claro que a gente vai dar um jeito. Dando uma cavucadinha inocente no próprio vídeo de introdução e analisando cada frame cuidadosamente, muito obrigado ao Concrete Monkey do Reddit por fazer isso, é possível encontrar o código ZX159G em uma fonte semi-transparente na tela, e ele é a nossa porta de entrada para uma área do site que a coisa fica realmente bem interessante. A Happy Meat Farm foi fundada em 1998 com os mesmos valores que compartilhamos atualmente. Estamos felizes em ter você como parte da nossa equipe e extensão dos nossos valores. O trabalho da Happy Meat Farm pode ser trabalhoso, mas você vai ficar satisfeito por saber que irá fazer parte da nova ordem mundial. Lá vem esse papinho de nova ordem mundial de novo. Mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha em mais um dos vídeos que estão disponíveis no portal de empregados. Hello, and welcome to the Happy Meat Farms team. If you're watching this video, it means you've made it through our very selective interview process. We recognize your value and are so thankful to have you with us. Bom, é claro que depois de nos receber com apertos de mão e tapinhas nas costas, a empresa iria encontrar alguma forma de empurrar nas nossas gargantas a necessidade de confidencialidade. Sabe como é? Nenhuma companhia que se importa com a natureza e não deseja nenhum mal para os animais vai querer que seus segredos honestos e nada obscuros sejam espalhados ao mundo. Mas enfim, vamos continuar porque essa parte é de extrema importância. As a new employee at Happy Meat Farms, there's just a few things you need to know before you get started. Confidentiality.
Confidentiality is one of the most important things to us at Happy Meat Farms. As you may already know, there's been many attempts to slander Happy Meat Farms' good name from different so-called journalism outlets. Fortunately, through various lawsuits, those reports have been redacted. To ensure our privacy is maintained, we'll be requiring all employees to sign non-disclosure agreements. Any attempts to leak information about Happy Meat Farms will be met with a swift and severe punishment. Psychological distress. It's no secret that working at Happy Meat Farms can sometimes be a stressful experience. As an employee at our facilities, you hold the balance between life and death in your hands, and we understand that could put a strain on your mental health. That's why we require all employees to attend weekly mandatory counseling sessions, completely free of charge. This is a time where you can be open about your feelings and tell us whether you've witnessed anything that seemed out of the ordinary at the facilities. Tirando os claros escândalos envolvendo a empresa no decorrer dos anos, é explicitamente claro que os problemas comportamentais de produção não se limitam apenas aos animais em si, mas os empregados estão explicitamente envolvidos no processo. Claro, né? Se eles trabalham no lugar, é óbvio que eles estão envolvidos no processo. Mas não é isso que eu quero dizer não, vai entender. Tudo bem que a disponibilização de acompanhamento psicológico para os trabalhadores parece ser algo maravilhoso e que evitariam incidentes causados pelo estresse no ambiente de trabalho, mas pelo que parece aqui a HMF usa isso como forma de estimular a despersonalização dessas pessoas. Não teria outro motivo para tratar cada funcionário individualmente se não fosse esse o caso. Despersonalizar um grupo de indivíduos é a forma mais segura de convencê-los a cumprirem suas tarefas sem questionar a natureza absurda delas. Existem exemplos desse tipo de comportamento por toda a história do mundo. Então, nesse ponto, eu não duvidaria que uma empresa estivesse se aproveitando desse conceito para evitar que algum linguarudo acabasse abrindo a boca. Além de ter carta branca para desmentir qualquer informação com a típica declaração que o funcionário enlouqueceu ou simplesmente cedeu ao estresse. E infelizmente isso é mais comum do que vocês podem imaginar. It's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange. If you think you've seen anything unnatural about the products or people at Happy Meat Farms, just repeat this simple saying. It's all in my head and I shouldn't worry about it. Viu só? Despersonalização. A partir daqui a gente tem algumas referências a coisas bem interessantes. A primeira é que apesar das fábricas possuírem diversas áreas e seções de trabalho, você como funcionário é obrigado a ficar exclusivamente onde você foi contratado. Tudo bem que isso me parece meio padrão, mas o interessante de verdade é que fica claro que nenhum funcionário comum possui autorização de nem sequer chegar perto do departamento de pesquisa e desenvolvimento, com a exclusiva exceção dos responsáveis por fazer entregas de animais ou coisas parecidas. Mas tudo bem, o que exatamente existe de tão secreto nessa área que possui a necessidade de homens armados protegendo o local? Então, a gente poderia acessar um novo portal exclusivo para o pessoal do departamento de pesquisa, porém a gente iria precisar de um código RDID, que infelizmente não foi encontrado ainda. Eu mesmo cavuquei o máximo possível, mas nada realmente funcionou. Então a gente pode considerar esse ponto do site um beco sem saída, ao menos por enquanto. Nesse mesmo portal onde a gente encontrou o vídeo, a gente pode ver algumas coisinhas bem legais, tais como um calendário marcando alguns eventos aleatórios como reuniões, festinhas e exames médicos. Porém, dando uma olhadinha para o lado extremo oposto da página, a gente tem uma coluna nomeada como Fake News Recentes. Como muitos de vocês sabem, a HMF está sendo alvo de vários ataques com fake news feitas pela mídia. Nós desejamos que você saiba que essas notícias são mentiras e que já estamos realizando sérias ações contra qualquer um que fique no nosso caminho. Sabe como é? Típico comportamento de uma empresa que não possui nada a esconder. Logo abaixo disso a gente pode ver o que parecem ser várias vacas presas em uma máquina que, muito provavelmente, tenha como objetivo aplicar algum produto químico ou estimular o crescimento artificial delas. A empresa declara que essa foto foi tirada por um funcionário que quebrou o contrato de sigilo e postou ela na internet tirando a imagem de contexto. Claro, sei. Na notícia seguinte a empresa declara que ganhou o processo contra uma publicadora por ter permitido a publicação de um artigo que acusava a HMF de envenenar os animais de fazendas concorrentes. Uma luta que durou por um ano, mas que felizmente terminou com uma vitória para a Happy Meat Farm. Por fim, chegamos no ponto onde toda essa história começou, e com um vazamento que me fez conhecer a história da empresa. A empresa declara que um vídeo foi postado no YouTube fazendo parecer que se trata de um vídeo vazado do próprio departamento de pesquisa. De acordo com a empresa, o vídeo apresenta terríveis experimentos animais, obviamente 100% falsos. E bom, vamos dar uma olhada, o que custa. O vídeo atualmente se encontra em um canal chamado Esse Lugar Não É Feliz,
E o vídeo em si se chama Happy Meat Farm Testes 043 de modificação de genoma. Cuidado, o seguinte vídeo é propriedade exclusiva do departamento de pesquisa da Happy Meat Farm e pode apenas ser visto por pessoal autorizado do departamento. Ah, claro, a gente vai obedecer o aviso. Logo após os avisos nos ameaçando porque a gente está quebrando um contrato de sigilo, a gente tem contato com o sujeito de teste 60172, um frango macho com 31 dias de vida, de status vivo, porém apresentando anormalidades na pele e total falta de órgãos sensoriais. Sabe como é? Sem olhos, boca, nariz e língua. Recomendação: eliminar. Em seguida a gente tem outro sujeito de teste, a M0097, uma vaca fêmea com 15 meses de idade. Ela se encontra em status vivo, porém apresenta um úbere dilatado e cheio de tumores. Recomendação: eliminar. O próximo sujeito, P0112, se trata de um porco com 15 meses de idade, de status vivo, e não apresenta nenhuma característica facial, apesar de continuar vivo da mesma forma. Recomendação: mais estudos necessários. Em seguida a gente vê o sujeito M0098. Outra vaca, só que essa com 12 meses de idade, que infelizmente morreu instantaneamente após desenvolver um olho na região da barriga. Recomendação: incinerar. O vídeo informa que os resultados foram ineficientes, e por causa disso foi iniciado um tratamento de nível mais avançado, começando com o sujeito P0113, uma porca de 3 meses de idade, que infelizmente morreu, porém só de olhar causa um enorme desconforto. O vídeo afirma que a imagem foi retida para a segurança de quem está assistindo, porém pouco antes da transição, a censura some e a gente pode ver isso aí. O próximo, sujeito 60174, um frango de 17 dias de vida, desenvolveu um crescimento extremo e anormal, além de ser incerto se ele está realmente vivo ou não. Recomendação: enviar para os recursos humanos. O sujeito M0099, uma vaca de 3 meses, e apesar de viva, também desenvolveu um crescimento anormal. Recomendação: enviar para os recursos humanos. Com isso é dito que os resultados começaram a se tornar mais efetivos, porém mesmo assim o tratamento terá níveis mais elevados. Dito isso, a gente tem um sujeito P0114, um porco de 2 meses que foi eliminado forçadamente por apresentar crescimento incontrolável e por matar um empregado. Recomendação: enviar para os recursos humanos. Sujeito M0101, um boi de 7 meses, desaparecido. O sujeito escapou da fábrica. A única foto disponível dele é a seguinte. Recomendação: encontrá-lo imediatamente. Pô, eu acho que com isso fica bem claro que a HMF não é exatamente uma empresa muito feliz, como o próprio nome sugere. Por outro lado, essa companhia parece estar escondendo um dos segredos mais odiosos e nojentos da ciência alimentícia. Lembra quando eu comentei sobre a existência de uma classificação específica para cada GMO? E que a todo momento a gente está comendo GMOs, só que em modos diferentes? Então, para que o sistema de saúde e outros grupos que lutam contra a engenharia genética de alimentos pudessem ter um controle maior sobre esse desenvolvimento, criou-se a divisão de GMOs em 4 classes. Tudo bem que elas podem variar de acordo com cada país, mas no geral elas são o seguinte. GMOs de classe 1 apresentam risco zero. Ou seja, não apresentam nenhuma característica química ou alteração genética. Os de classe 2 ainda são de baixo risco, mas precisam de atenção apropriada apesar de estarem disponíveis no comércio, como por exemplo alguns grãos como a lentilha. Já os de classe 3, por outro lado, são produzidos totalmente a partir de um processo que envolve engenharia genética pesada, como por exemplo alguns tipos de plantas, micróbios e exclusivamente animais. Sim, legalmente empresas de produção alimentícia podem te vender um bife vindo de uma vaca completamente alterada e lotada de hormônios, que tu vai comer tudinho e não vai sobrar nada. Se bobear até lamber os beiços. Mas na HMF é totalmente diferente. Durante o vídeo direcionado aos funcionários, quando a narradora comenta sobre os ataques midiáticos que a empresa está sofrendo, é mostrado algumas reportagens que possivelmente revelam boa parte da real índole da companhia. Na primeira notícia é revelado que existiram outros vazamentos, comprovando que exatamente tudo que a propaganda disse sobre uma forma mais saudável humana de produzir alimentos é mentira. Tudo mentira. A maioria dos animais são mantidos dentro de fábricas e que foram descobertos e-mails trocados entre funcionários fazendo piadas com relação à condição dos animais. Em outra notícia é divulgada uma possível relação entre o vasto número de mortes por E. coli, que é uma doença gastrointestinal, com a ingestão de produtos químicos vindo diretamente da empresa. Porém, na terceira notícia a gente tem mais um grande golpe dado bem no estômago da HMF, com uma reportagem que diz o seguinte. O uso de OGM tem um efeito surpreendente nos animais. Os bezerros nascem muito fracos para andar, com articulações aumentadas e deformidades nos membros.
Os leitões sofrem uma rápida deterioração da saúde, uma falta de crescimento tão grave que começam a quebrar seus próprios tecidos e órgãos, realizando autocanibalismo para sobreviver. Muitos animais sofrem de ossos fracos e quebradiços. Vacas leiteiras desenvolvem mastite, uma infecção dolorosa no úbere. Bovinos de corte desenvolvem abscessos no fígado, uma condição excruciante conhecida como intestino retorcido. A HMF não quer apenas ganhar bilhões de dólares lucrando com a venda de produtos vindo desses animais completamente deformados, porque esses contratempos não passam de sacrifícios necessários. A HMF quer fazer algo perfeito, algo que vai moldar completamente o futuro para melhor, para o bem da nova ordem mundial. Eu sinto dizer que por enquanto o ARG vai acabar desse jeito. Pelo fato dele ser extremamente recente, a gente ainda tem muita informação que não leva a lugar nenhum e becos sem saída, como por exemplo os portais que levam a informações importantes do departamento de pesquisa e aos recursos humanos, sem contar os mistérios que envolvem a fundadora da empresa e o seu parceiro misterioso. Eu prefiro não entrar muito na loucura da possibilidade desse ARG estar totalmente relacionado com o próprio canal do Alex Bale, principalmente com os vídeos sobre as conspirações do Bob Esponja, porque talvez ele tenha colocado algumas referências lá apenas pra galera ficar esperta e se engajar mais profundamente. Além de que, pessoalmente, eu acho que seria muito decepcionante se tudo isso fosse apenas uma extensão da ego trip que ele criou ao redor do conteúdo do canal. Particularmente, eu acho que a Happy Meat Farm tem um potencial extremo em se tornar alguma coisa parecida com o que This House é. Mas por enquanto ele primeiro vai ter que entender que vídeos vindo diretamente de arquivos de um departamento secreto não são editados com uma mega música estilosa tocando no fundo. E que, pelo amor de Deus, já chega de lavagem cerebral e despersonalização. Sério mesmo, isso funcionou uma vez no Pizza Time Pizza. Vai repetir de novo a mesma estrutura de história? Enfim, essa é só uma opinião minha e vamos ver no que essa maluquice envolvendo engenharia genética vai nos levar no futuro. Muito obrigado por ter assistido até aqui, desculpa se esse vídeo ficou meio básico demais, é que o tempo de produção entre esse e aquele do Monument Mythos da semana passada ficou um pouco apertado, sem contar que eu tô trabalhando em outro roteiro ao mesmo tempo, então fica meio difícil organizar as coisas. Não esquece de comentar aí embaixo se tu discorda de alguma coisa que eu falei aqui ou se tu tem uma teoria própria, porque eu ficaria muito feliz em ler. E com certeza a galera que se interessou pelo assunto também ia gostar de saber. Eu queria agradecer também aos membros do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio. E é só isso mesmo. A gente se vê na semana que vem.